Há momentos em que o silêncio parece mais pesado que o próprio mundo. Momentos em que a alma se curva sob o peso de dores que ninguém vê e o coração lateja como se estivesse pedindo socorro em um quarto escuro. E é nesses instantes, nesses segundos em que o ar parece preso na garganta, que muitos se perguntam: será que Deus ainda me vê? Será que Ele sente o que eu sinto? O que este vídeo anuncia, com a força de um trovão e a delicadeza de uma lágrima, é uma verdade que o céu inteiro está tentando fazer você ouvir. Asterisco, asterisco, Deus está suplicando em lágrimas. Esse milagre é para você. Asterisco, asterisco. Imagine essa frase reverberando dentro de você como um chamado, não como poesia exagerada, mas como realidade espiritual. Imagine Jesus, não distante, não preso em páginas antigas, não limitado ao passado, mas asterisco, asterisco, aqui asterisco, asterisco, presente, caminhando ao seu lado, tocando a sua dor, enxugando cada lágrima que você tentou esconder até de si mesmo. Imagine o Filho de Deus olhando nos seus olhos e dizendo, com a voz trêmula de compaixão: meu filho, minha filha, eu vi suas noites, eu contei suas lágrimas, eu não me esqueci de você. E o milagre pelo qual você tanto esperou, eu quero que você receba. O tema deste vídeo não é comum. Ele não é abstrato. Não é motivacional barato. Ele é um chamado profundo para entender o coração de Deus. Um Deus que asterisco, asterisco, não se mantém neutro diante da sua dor asterisco, asterisco. Um Deus que se move, que sente, que chora. Sim, Jesus chora. Jesus se compadece. Jesus se aproxima. E quando Ele se aproxima, Ele não vem de mãos vazias. Ele traz cura, restauração, respostas, direção, milagres que carregam o seu nome. Vivemos em um tempo em que muitos enxergam Deus como alguém distante, ocupado demais com o universo para se importar com uma única vida. Mas o Evangelho revela exatamente o contrário. O Deus que criou galáxias também senta ao lado de uma alma cansada. O Deus que equilibra estrelas também recolhe as lágrimas de alguém que não dorme à noites. E é por isso que este título é tão urgente, porque há pessoas como você, que precisam saber que Deus não está apenas disposto a realizar um milagre. Asterisco, asterisco, Ele está suplicando para que você abra o coração e receba. Asterisco, asterisco. Sim, suplicando. Não por falta de poder, não por insegurança, mas por amor. Amor tão profundo que transborda em lágrimas. Lágrimas que dizem: eu não quero que você viva quebrado. Eu não quero ver você desistir. Eu não quero que você pense que está sozinho. Lágrimas que revelam a intensidade do desejo de Jesus em transformar sua história. A verdade é que carregamos pesos que ninguém vê. Há batalhas internas que ninguém suspeita. Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas por dentro algo está sangrando. Talvez você esteja esperando por um sinal há meses, talvez anos. Talvez esteja perguntando em silêncio se Deus ainda se importa. E hoje, esta mensagem é a resposta que o céu preparou. Asterisco, asterisco, Deus não só se importa, Ele está chorando por você. Ele está chamando você. Ele está movendo o impossível ao seu favor. Asterisco, asterisco. Este tema é relevante porque muitos cristãos perderam a capacidade de acreditar que Deus ainda faz milagres. Acham que milagres são para os outros, para quem ora melhor, para quem merece mais, para quem não falha tanto. Mas Jesus nunca condicionou milagres à perfeição humana. Ele condicionou a fé, mesmo que pequena, mesmo que fraca, mesmo que tremendo. E quando Ele vê um coração machucado tentando acreditar de novo, isso toca o céu. A sociedade de hoje está cansada, ferida, exausta emocionalmente. Pessoas esmagadas por pressões, problemas, cobranças, medos, diagnósticos, perdas, dívidas, traumas. E no meio de tudo isso, a voz que o mundo tenta calar é justamente a voz que mais importa. A voz de Jesus dizendo: asterisco, asterisco, eu te amo. Eu estou aqui. Eu quero te curar. Asterisco, asterisco. Este vídeo existe para reacender essa fé, para fazer seu coração lembrar que milagres não são ficção. Eles são a linguagem natural do Deus que te criou. Eles são expressões da bondade divina que nunca envelhece. E quando falamos que Deus está suplicando em lágrimas, estamos falando de um amor que sente a sua dor como se fosse dele. Estamos falando do Cristo que chorou pelo seu povo, que chorou por Jerusalém, que chorou diante da morte, que chorou pela humanidade que ele veio salvar. Este é o início de uma jornada espiritual.
Uma jornada que vai atravessar histórias bíblicas, verdades profundas e reflexões que vão fazer você perceber que talvez o seu milagre não esteja atrasado, ele está sendo preparado com detalhes divinos. E esse preparo faz Deus se inclinar, como um pai amoroso, para dizer, asterisco, asterisco, eu quero que você receba. Eu quero que você creia. Eu quero que você viva o que preparei para você. Asterisco, asterisco. E à medida que caminhamos por esse primeiro capítulo, quero que você imagine Jesus, não no céu distante, mas diante de você. Imagine seus olhos cheios de compaixão, cheios de bondade, cheios daquelas lágrimas que só quem ama profundamente é capaz de derramar. Imagine ele estendendo a mão para você, não com pressa, não com cobrança, mas com ternura. A mesma ternura que tocou leprosos, que levantou paralíticos, que chamou mortos para fora da sepultura, que restaurou corações partidos, que transformou vidas inteiras com uma única palavra. E agora, imagine ele dizendo, meu filho, minha filha, eu não quero que você viva como se estivesse sozinho. Eu não quero que você carregue dores que eu posso curar. Eu não quero que você desista de sonhos que eu plantei. Eu não quero que você pense que seu tempo acabou. Eu estou suplicando, porque este milagre, este aqui, é para você. Este é o clima, esta é a atmosfera, este é o início de algo sagrado. A partir daqui, vamos entrar mais fundo. Vamos explorar a história, a Bíblia, o coração de Deus e cada detalhe que prova que asterisco, asterisco, o céu está movido por você, asterisco, asterisco. Prepare seu espírito, abra seu coração. Porque hoje você não está ouvindo apenas palavras, está ouvindo um chamado. E esse chamado diz, asterisco, asterisco, eu quero te dar um milagre. Por favor, permita-se receber. Asterisco, asterisco. Antes de mergulharmos nos detalhes profundos do título, asterisco, Deus está suplicando em lágrimas. Esse milagre é para você, asterisco. Precisamos voltar ao início daquilo que revela essa verdade com mais clareza. Asterisco, asterisco, a jornada de Jesus na terra, asterisco, asterisco. Porque não há lugar mais poderoso para entender as lágrimas de Deus do que os caminhos por onde Jesus caminhou, as pessoas que ele encontrou e os milagres que ele realizou com o coração exposto, vulnerável e cheio de compaixão divina. Imagine-se agora caminhando junto com ele pelas estradas desempoeiradas da Galileia. O sol está alto, o ar é quente e multidões começam a se aproximar, atraídas não apenas pelos milagres, mas pelo olhar dele. Um olhar que parecia ler a alma das pessoas antes mesmo que elas falassem uma palavra. Jesus caminhava devagar, mas de forma firme, como quem carrega um propósito eterno em cada passo. E a cada encontro, a cada necessidade humana diante dele, algo celestial se manifestava. Asterisco, asterisco, as lágrimas invisíveis de Deus pela humanidade, asterisco, asterisco. E é aqui que a nossa história começa. Um dia, Jesus recebe uma notícia que desperta uma emoção profunda dentro dele. Lázaro, seu amigo querido, está doente. Os discípulos olham uns para os outros, preocupados, confusos sobre o que Jesus faria. Mas Jesus não corre imediatamente. Ele espera, ele aguarda. Não porque é indiferente, mas porque sabe que o milagre que está por vir será maior do que qualquer cura comum. Será um milagre que revelará o coração de Deus de forma explícita, transparente, quase brutal em emoção. Quando finalmente decide ir, os discípulos percebem uma chama nos olhos de Jesus. Ele não verbaliza, mas carrega dentro de si um peso espiritual, o peso de alguém que sabe que está prestes a enfrentar não apenas a morte física, mas a dor emocional de pessoas que ele ama profundamente. E talvez, sem perceber, os discípulos testemunham as primeiras lágrimas silenciosas rolando dentro do espírito do Mestre. A jornada até Betânia é longa, e quando Jesus chega, ele é recebido por Marta, a irmã de Lázaro. Seus olhos estão inchados de tanto chorar. Sua voz é trêmula. Ela se aproxima de Jesus com o coração rasgado, a esperança partida e a alma cansada demais para esconder a dor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase parte o coração de qualquer um, e partiu o coração de Jesus. Porque não eram apenas palavras de luto, eram palavras de alguém que acreditava com todas as forças, mas que agora não sabia mais se podia confiar. Marta estava ferida, decepcionada, tentando ainda assim manter uma fagulha de fé. E é aí que acontece nos momentos mais reveladores sobre as lágrimas de Deus. Jesus olha para Marta. Ele não briga com ela.
não condena sua dor, não censura suas emoções. Pelo contrário, ele reconhece cada lágrima dela como legítima e permite que seu próprio coração sinta a dor que ela sentia. Porque Deus não é indiferente ao sofrimento humano, ele participa dele. Logo após, Maria, a outra irmã, chega aos pés de Jesus e chora. E ali, diante do choro sincero, quebrado, profundo, Jesus sente algo tão intenso que a Escritura registra. Asterisco, asterisco, Jesus chorou. Asterisco, asterisco, mas não foi um choro comum. Não foram lágrimas soltas ao vento. Foram lágrimas carregadas de compaixão divina. Foram lágrimas de um Deus que não aguenta ver seus filhos sofrendo. Foram lágrimas que revelam o título deste vídeo com plena clareza. Asterisco, asterisco, Deus súplica em lágrimas quando vê a dor da humanidade, e súplica porque ele sabe que o milagre está pronto, mas nós, muitas vezes, ainda não estamos preparados para recebê-lo. Asterisco, asterisco. A cena continua. Jesus, ainda com lágrimas nos olhos, se dirige ao túmulo de Lázaro. As pessoas ao redor cochicham. Vejam como ele o amava. Elas notam algo divino no olhar dele. Elas percebem que aquele homem, que é Deus encarnado, está profundamente comovido. E é nesse momento que entendemos a natureza das lágrimas de Deus. Asterisco, asterisco, ele chora não por falta de poder, mas por excesso de amor. Asterisco, asterisco. Quando chega à sepultura, Jesus manda remover a pedra. Marta hesita. Sempre tememos quando o milagre exige que toquemos naquilo que já consideramos morto. Mas Jesus insiste. Ele sabe que o céu está esperando o momento exato para liberar um milagre que não apenas trará vida, mas revelará o caráter de Deus. E então, com a voz se criou o universo, mas também com as lágrimas se revelam seu coração. Ele clama. Asterisco, asterisco, Lázaro, vem para fora. Asterisco, asterisco. E o impossível acontece. A morte solta suas mãos. A vida invade o túmulo. O corpo frio responde ao chamado da eternidade. E todas as lágrimas derramadas, tanto humanas quanto divinas, se transformam em testemunho vivo de que Deus não apenas vê a nossa dor, ele age nela. Essa história marca o início da nossa compreensão espiritual. Deus não é um espectador das nossas lutas, ele é um participante emocional. Ele se move quando estamos feridos. Ele se envolve quando estamos quebrados. Ele não é um Deus de distância, é um Deus de lágrimas, e lágrimas se carregam milagres. Mas essa não é a única história. Há outros momentos em que vemos claramente o coração de Jesus suplicando pela humanidade. Quando ele olha para Jerusalém e diz, em pranto, asterisco, asterisco, quantas vezes quis te acolher como uma galinha acolhe seus pintinhos, mas você não quis, asterisco, asterisco. Essas palavras revelam um desejo frustrado de um Deus que quer salvar, quer proteger, quer curar, mas que respeita a liberdade humana de resistir. E essa é uma chave do título deste vídeo. Asterisco, asterisco, Deus súplica porque ele não força. Ele convida, ele chama, ele ama. E amor verdadeiro não obriga. Amor verdadeiro oferece, espera e chora quando não é recebido. Asterisco, asterisco. Jesus chora por Jerusalém, chora por Lázaro, chora no Getsêmani, chora pela humanidade. E cada lágrima é um milagre em gestação. Um milagre esperando o coração humano dizer sim. Quando compreendemos isso, entendemos que o título desta mensagem não é uma metáfora dramática. Asterisco, asterisco, Deus está suplicando em lágrimas, verdadeiramente. E esse milagre é para você. Asterisco, asterisco. E agora que estabelecemos o início dessa jornada espiritual, estamos prontos para seguir mais fundo. Vamos entrar na continuação da história, onde as emoções divinas se conectam à nossa fé e onde o coração de Deus se revela não apenas como poder, mas como paixão. A história que começamos a explorar não termina com Lázaro saindo vivo do túmulo. O choro de Jesus diante daquela sepultura não foi um momento isolado, foi o início de uma revelação profunda sobre como Deus se relaciona com a humanidade. A partir daqui, seguimos mais fundo na jornada bíblica, acompanhando Jesus em situações onde suas lágrimas, suas emoções e sua compaixão revelam não apenas quem ele é, mas asterisco, asterisco, quanto ele deseja derramar milagres sobre seus filhos, asterisco, asterisco. Depois do episódio em Betânia, o ministério de Jesus entra em sua fase mais intensa. A tensão cresce, as multidões aumentam, os opositores observam com olhos afiados. Mas Jesus continua,
passo após passo, movido por uma única motivação. Asterisco, asterisco, amor, asterisco, asterisco. Não um amor abstrato, não um amor simbólico, mas um amor visceral, vivo, pulsante, um amor capaz de chorar, de suplicar, de se doar até o fim. E é nesse contexto que encontramos um dos momentos mais marcantes da Bíblia. Asterisco, asterisco, Jesus, olhando para Jerusalém, chorando pela cidade que estava prestes a rejeitá-lo, asterisco, asterisco. A cena é silenciosa, mas carregada de emoção. Jesus está diante da cidade santa, contemplando seus muros, suas ruas, suas casas, e ele sabe o que está por vir. Ele sabe que Jerusalém está perdida em orgulho, confusão, religiosidade vazia e cegueira espiritual. Ele sabe que muitos ali ouviram sua voz, viram seus milagres, sentiram sua presença, mas ainda assim escolheram fechar o coração. E então, diante daquela cidade, ele chora. Mas essas lágrimas são diferentes. Não são lágrimas da morte de um amigo, como as de Lázaro. São lágrimas de alguém que ama profundamente um povo que não percebe a própria necessidade. Ele diz, asterisco, asterisco, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe seu pintinho debaixo das asas, mas você não quis, asterisco, asterisco. Esta é a expressão do Deus que súplica, do Deus que chama, do Deus que deseja abraçar uma humanidade ferida, mas que muitas vezes resiste. A imagem usada por Jesus é poderosa. Ele se compara a uma galinha que reúne seus pintinhos. É um símbolo de cuidado, proteção, calor, pertencimento. É um Deus dizendo, asterisco, asterisco, eu quero que você se esconda em mim. Eu quero te proteger. Eu quero te curar. Asterisco, asterisco. Mas há um detalhe. Nós não quisemos. O milagre estava disponível. A restauração estava derramando-se do coração de Deus. A compaixão era grande demais para ser expressa em palavras. E ainda assim, muitos não quiseram. Essa é a dor de Deus. A dor que o faz chorar. A dor que o faz suplicar. Não por si mesmo, mas por nós. E aqui, no meio dessa narrativa, encontramos o significado mais profundo do título deste vídeo. Asterisco, asterisco, Deus súplica em lágrimas, porque a grande batalha não é realizar o milagre, é fazer o nosso coração aceitar que ele deseja realizá-lo. Asterisco, asterisco. Mas a história continua, e se aprofunda ainda mais. Logo após esse momento sobre Jerusalém, Jesus vive uma das noites mais angustiantes de sua existência terrena, a noite do Getsêmani. É ali, entre oliveiras antigas, com a lua iluminando a areia fria, que vemos Jesus ajoelhado, com o rosto inclinado ao chão, suando gotas que a Bíblia descreve como sangue. Ele está sozinho. Todos dormem. E naquele silêncio gelado, algo divino se revela. Asterisco, asterisco, Deus está em agonia por amor. Asterisco, asterisco. No Getsêmani, Jesus conversa com o Pai de forma tão intensa que suas palavras parecem atravessar o céu. Ele está prestes a carregar todos os pecados, toda a dor, toda a culpa, toda a separação. Ele sabe a cruz que o espera. Ele sabe o silêncio do Pai. Ele sabe o peso físico e espiritual que está para cair sobre seus ombros humanos. E ali, o Deus homem chora. Ele derrama, mais uma vez, lágrimas profundas, lágrimas que não expressam medo comum, mas amor sacrificial. Porque o mundo às vezes esquece, mas a Bíblia é clara. Jesus não foi forçado à cruz. Ele escolheu. E é por isso que suas lágrimas no Getsêmani são tão poderosas. Elas provam que o amor de Deus não é frio, mecânico, distante. Ele é emocional. Ele é vivo. Ele é capaz de sentir a dor antes de sentir os cravos. Ele é capaz de suplicar pela humanidade antes de ser traído por ela. E aqui está o detalhe mais profundo desta parte da história. Asterisco, asterisco, se Jesus chorou por nós antes da cruz. Imagine o quanto ele deseja ver você experimentar o milagre que ele preparou. Asterisco, asterisco. O sofrimento dele nunca foi pelo espetáculo. Foi pela salvação. Foi por você. E é nesse ponto que a história bíblica se conecta de forma ainda mais íntima com a mensagem deste vídeo. Asterisco, asterisco, milagre não começa quando você pede. Ele começa quando Deus deseja realizá-lo. Asterisco, asterisco. E Deus deseja. Deus sempre desejou. Deus súplica por isso. Avançando um pouco mais a narrativa, Jesus encontra outras vidas que revelam essa mesma compaixão divina. Ele encontra o homem leproso que se ajoelha e diz: Senhor,
se tu quiseres, podes me curar. A resposta de Jesus é um sussurro que atravessa os séculos. Asterisco, asterisco, eu quero. Asterisco, asterisco. Ele encontra a mulher que sangrava por 12 anos, se que tenta tocar apenas a borda de suas vestes. Quando ela toca, Jesus para tudo. Ele ergue a mulher e diz: asterisco, asterisco, filha, a tua fé te salvou. Asterisco, asterisco. Ele encontra o pai desesperado que grita: ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus o atende, não pela força da fé dele, mas pela sinceridade do seu desespero. Ele encontra a viúva de Naim, indo enterrar seu único filho. Jesus nem espera um pedido. Ele vai até ela, toca o caixão e diz: asterisco, asterisco, não chores. Asterisco, asterisco. E devolve o filho vivo. Perceba o padrão. Em todos esses encontros, Jesus não age como um Deus distante. Ele age como alguém profundamente tocado pelo sofrimento humano. Ele age como alguém que súplica para que seus filhos recebam aquilo que ele já preparou. Você consegue ver? Essa é a história bíblica inteira gritando uma única verdade. Asterisco, asterisco, Deus está suplicando para que você receba o milagre que ele já escreveu em seu plano para você. Asterisco, asterisco. Não é teologia exagerada. Não é emoção vazia. É o coração da Bíblia. É o coração de Jesus. É o coração de Deus. Todos os milagres de Jesus acontecem da mesma forma. Ele sente, ele se move, ele toca, ele transforma. E ele chora quando o coração resiste ao que ele quer derramar. As lágrimas de Deus são o prelúdio de um milagre. Seu choro é o anúncio de algo grande. Suas emoções são parte ativa da manifestação divina. E agora, caminhamos com Jesus até a última cena desta parte da história, a cruz. Ali, pregado, sangrando, quase sem ar, Jesus libera a lágrima mais poderosa da história. Uma lágrima que não foi registrada pelos evangelistas, mas que a eternidade jamais esqueceu. Uma lágrima que diz: asterisco, asterisco, eu estou dando tudo por você. Asterisco, asterisco, se Deus chorou por você, suplicou por você, sofreu por você, então é impossível duvidar. Asterisco, asterisco, milagre é realmente para você. Asterisco, asterisco. E agora que entendemos a profundidade das emoções de Deus expressas na história bíblica, estamos prontos para entrar na próxima etapa, onde veremos as bases, as evidências e as escrituras que sustentam essa verdade espiritual. Até aqui, caminhamos pela emoção, pelas cenas, pelas lágrimas e pelas histórias que revelam o coração sensível de Jesus. Mas agora entramos em uma parte essencial. Asterisco, asterisco, a base bíblica, asterisco, asterisco, a fundação que mostra, sem sombra de dúvida, que o título desta mensagem, asterisco, Deus está suplicando em lágrimas. Esse milagre para você, asterisco, não é poesia exagerada. É escritura, é verdade, é o próprio Deus revelando quem ele é. A palavra de Deus não deixa espaços vazios sobre a natureza emocional do Senhor. Desde o Antigo Testamento até o Novo, vemos um fio vermelho atravessando as páginas. Asterisco, asterisco, Deus sente, Deus se comove, Deus chora, Deus chama, Deus súplica, asterisco, asterisco, e tudo isso por um motivo: seu amor pela humanidade. Um amor tão grande que não consegue ser contido em silêncio. Vamos começar onde esse coração aparece de forma mais explícita. Hashtag asterisco, asterisco 1. Jesus chorando por Lázaro. João 11, 35 asterisco, asterisco. O versículo mais curto da Bíblia é, paradoxalmente, um dos mais profundos. Asterisco, asterisco, Jesus chorou. Asterisco, asterisco. A simplicidade dessa frase é o que a torna tão poderosa. Não diz Jesus derramou uma lágrima simbólica. Não diz Jesus fez um gesto emocional. Diz, ele chorou. Ele sentiu. Ele sofreu com quem sofria. E por que ele chorou? Não foi porque ele duvidava do milagre. Ele já sabia que ressuscitaria Lázaro. Não foi porque ele não tinha poder. Ele tinha todo o poder. Ele chorou porque, asterisco, asterisco, ele ama profundamente, asterisco, asterisco. E quando alguém que ele ama sofre, ele sofre junto. Esse é o primeiro sinal bíblico de que, asterisco, asterisco, as lágrimas de Deus revelam um milagre em preparação, asterisco, asterisco. Hashtag asterisco, asterisco 2. Jesus chorando por Jerusalém. Lucas 19, 41 asterisco, asterisco. Aqui temos outra imagem forte.
Asterisco, asterisco, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Asterisco, asterisco, Jesus chorou por uma cidade inteira. Chorou por pessoas que nem sabiam que precisavam ser salvas. Chorou porque sabia que Jerusalém sofreria por rejeitar o que ele queria dar. E o que ele queria oferecer? Proteção, cura, direção, milagres, abraço, salvação. Mas o próprio Jesus diz, asterisco, asterisco, vocês não quiseram. Asterisco, asterisco. E é aqui que o título ganha força bíblica. Deus súplica porque asterisco, asterisco, não força ninguém asterisco, asterisco. Ele chama, ele deseja. Ele chorou não por derrota, mas por amor interrompido. Seu coração era tão cheio de compaixão que lágrimas escorreram por aquilo que ele queria realizar e não pôde. Não pela falta de poder, mas pela falta de abertura da parte das pessoas. Hashtag asterisco, asterisco 3. O Getsemane, Lucas 22, 2.44, asterisco, asterisco. A Bíblia descreve algo raro, impressionante, quase indescritível. Asterisco, asterisco, e, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Asterisco, asterisco. Aqui vemos Deus suplicando, não com palavras poéticas, mas com o corpo inteiro. Jesus estava tão emocionalmente envolvido na salvação da humanidade que seu corpo reagiu em dor extrema. Isso não é símbolo, não é teatro espiritual, é o coração de Deus revelado. O Getsemane é a prova definitiva de que asterisco, asterisco, Deus se importa até o limite do impossível asterisco, asterisco. Ele sente a nossa dor antes de nos curar dela. Ele se angustia pela nossa libertação antes que sejamos libertos. E aqui está o ponto fundamental. Se Deus chorou e sofreu por nós asterisco, asterisco, antes de vermos o milagre asterisco, asterisco, então ele também asterisco, asterisco, deseja profundamente que vivamos esse milagre na prática asterisco, asterisco. Hashtag asterisco, asterisco 4. O clamor de Deus no Antigo Testamento, Oséias 11, asterisco, asterisco. Antes mesmo da encarnação de Jesus, Deus já revelava seu coração emocionado e suplicante. No livro de Oséias, capítulo 11, lemos uma das passagens mais fortes de toda a Bíblia. Deus fala como um pai ferido, um pai que ama tanto que chega a tremer por dentro. Asterisco, asterisco, o meu coração está perturbado dentro de mim, as minhas compaixões se inflamam. Asterisco, asterisco, Oséias 11 horas e 8. Veja isso, Deus não está calmo, Ele não está distante, Ele não está frio. Ele está asterisco, asterisco, perturbado, asterisco, asterisco, emocionalmente abalado, com o coração queimando de amor por seus filhos, mesmo quando eles rejeitavam seu cuidado. Essa passagem revela que asterisco, asterisco, a dor de Deus pela distância humana não é simbólica, é real, intensa e cheia de lágrimas invisíveis asterisco, asterisco. Hashtag asterisco, asterisco 5. Deus não deseja a morte, mas a vida. Ezequiel 33, 11 asterisco, asterisco. Outra prova clara do clamor de Deus. Asterisco, asterisco, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Asterisco, asterisco. Essa frase é mais do que doutrina, é mais do que instrução, é emoção divina. Deus não tem prazer na destruição. Ele não tem prazer em ver alguém sofrendo, caindo, fracassando. Ele deseja vida, cura, restauração. Se Deus não tem prazer na dor, então é lógico concluir que asterisco, asterisco, ele súplica em lágrimas para que seus filhos recebam o que ele quer dar asterisco, asterisco. Hashtag asterisco, asterisco 6. O pai do filho pródigo, Lucas 15, asterisco, asterisco. Jesus conta uma parábola para revelar o coração do pai. Quando o filho pródigo retorna, a Bíblia descreve, asterisco, asterisco, e, vendo de longe, correu e o abraçou e o beijou muito. Asterisco, asterisco. No original grego, esse beijou muito significa asterisco, asterisco, beijou repetidamente asterisco, asterisco, como quem mal consegue parar de derramar carinho. Isso não é comportamento de um Deus indiferente. É comportamento de um Deus emocionado. Um pai que estava suplicando por aquele abraço muito antes do filho voltar. Hashtag asterisco, asterisco 7. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26, asterisco, asterisco. A Bíblia diz,
Asterisco, asterisco, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Asterisco, asterisco, gemidos, não palavras, não discursos, não frases bem articuladas, gemidos. Isso significa: o Espírito Santo sente, o Espírito Santo se envolve, o Espírito Santo súplica. Se até o Espírito geme por nós, então não é exagero dizer: asterisco, asterisco, o céu inteiro se move emocionalmente quando você precisa de um milagre, asterisco, asterisco. Hashtag, hashtag, asterisco, asterisco, a soma das evidências bíblicas, asterisco, asterisco. Quando juntamos tudo isso, e tem o choro de Jesus por Lázaro, e tem o choro por Jerusalém, e tem o suor como sangue no Getsêmane, e tem o coração queimando de Deus em Oséias, e tem o desejo de vida em Ezequiel, e tem o pai correndo para abraçar o pródigo, e tem o Espírito Santo intercedendo com gemidos. O resultado é um retrato absolutamente claro. Asterisco, asterisco, Deus não é frio, não é distante, não é neutro. Ele é emocional, compassivo, apaixonado e profundamente envolvido com sua história. Asterisco, asterisco. E por isso, podemos afirmar com segurança bíblica: marca de seleção, Deus súplica. Marca de seleção, Deus chora. Marca de seleção, Deus chama. Marca de seleção, Deus deseja. Marca de seleção, Deus se move. Marca de seleção, Deus se importa. Marca de seleção, Deus se derrama. Marca de seleção, Deus oferece milagres. E sim, hashtag, 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 asterisco, asterisco, esse milagre, aquele que seu coração sabe qual é, está sendo preparado pelas lágrimas de um Deus que luta por você. Asterisco, asterisco. A palavra confirma. A história confirma. O próprio Jesus confirma. Deus não está indiferente. Ele está suplicando em lágrimas porque asterisco, asterisco, quer te dar o que você nem acredita mais ser possível, asterisco, asterisco. Existe uma pergunta silenciosa que muitos carregam no coração, mesmo sem admitir. Asterisco, asterisco, por que Deus ligaria para mim? Por que ele choraria por causa da minha dor? Por que ele desejaria meu milagre? Asterisco, asterisco. É aqui que muitos tropeçam. Por que é fácil acreditar que Deus faz milagres, asterisco, asterisco, em geral, asterisco, asterisco. Mas difícil acreditar que ele faz milagres, asterisco, asterisco, para mim, asterisco, asterisco. É exatamente isso que vamos resolver nesta parte. Não com frases motivacionais, mas com revelação profunda. Prepare-se. Esta é uma das sessões mais intensas de toda a mensagem. Hashtag, hashtag, asterisco, asterisco 1. Porque você é criação, mas também é intenção, asterisco, asterisco. Muita gente acredita que Deus criou o mundo e simplesmente deixou a vida seguir. Mas isso é completamente diferente do que a Bíblia revela. Asterisco, asterisco, você não foi criado por acaso. Você foi criado por intenção, asterisco, asterisco. Há uma enorme diferença entre existir porque Deus pode e existir porque Deus, asterisco, asterisco, quis, asterisco, asterisco. A Bíblia diz: asterisco, asterisco, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Asterisco, asterisco. Isso significa: marca de seleção, Deus te viu antes de você existir. Marca de seleção, Deus te desejou antes de você nascer. Marca de seleção, Deus te sonhou antes de você respirar. Marca de seleção, Deus escreveu sua história antes da sua primeira lágrima. Se Deus te desejou antes mesmo de você existir, então é óbvio. Asterisco, asterisco, milagre que ele quer te dar também já existe no coração dele antes de aparecer na sua vida. Asterisco, asterisco. Hashtag, hashtag, asterisco, asterisco 2. Porque amor verdadeiro sempre se envolve, asterisco, asterisco. No amor humano, existe um padrão. Quem ama, se importa. Quem se importa, sente. E quem sente, sofre quando vê o outro sofrer. Se isso é verdade no amor humano, frágil, imperfeito e temporário, imagine no amor de Deus, que é eterno, profundo e absoluto. A Bíblia diz: asterisco, asterisco, Deus é amor. Asterisco, asterisco. Não diz que Deus, asterisco, tem asterisco amor. Diz que asterisco, ele é asterisco. Se Deus é amor, então tudo que ele faz é movido por amor. E amor não observa a dor. Amor responde à dor. Por isso ele chora. Por isso ele súplica. Por isso ele espera. Por isso ele insiste. Por isso ele prepara milagres. Asterisco, asterisco, não é obrigação.
É amor ativo. É amor vivo. É amor que não consegue ficar parado. Asterisco, asterisco. Hashtag, asterisco, asterisco 3. Porque sua dor toca o coração de Deus, asterisco, asterisco. Um dos maiores erros espirituais é achar que Deus só se importa com pecados, regras ou comportamentos. Mas a Bíblia mostra algo totalmente diferente. Deus reage à dor humana. Marca de seleção, ele viu Agar chorando no deserto. Marca de seleção, ele ouviu o clamor dos hebreus no Egito. Marca de seleção, ele sentiu compaixão da viúva de Naim. Marca de seleção, ele se moveu ao ver a multidão cansada. Marca de seleção, ele curou porque se compadeceu deles. A compaixão é o gatilho do milagre. E se o seu coração está quebrado, ferido ou cansado, saiba. Asterisco, asterisco, Deus está mais perto do que você imagina. Asterisco, asterisco. O salmista diz: asterisco, asterisco, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Asterisco, asterisco. Ou seja, quando a sua dor aumenta, a proximidade de Deus também aumenta. E quanto mais perto ele está, mais real o milagre se torna. Hashtag, asterisco, asterisco 4. Porque o seu milagre tem impacto além de você, asterisco, asterisco. Talvez você pense que seu milagre é apenas seu, mas não é. Quando Deus realiza algo em você, outras pessoas são transformadas automaticamente. Marca de seleção, seu testemunho cura alguém. Marca de seleção, sua história inspira alguém. Marca de seleção, sua libertação desperta alguém. Marca de seleção, sua restauração fortalece alguém. Marca de seleção, sua vitória mostra quem Deus é. Você não é uma ilha. Sua vida é um rio que toca outros rios. Por isso Deus luta pelo seu milagre. Porque seu milagre vai alcançar muita gente além de você. Às vezes, Deus está preparando algo tão grande que você nem imagina a quantidade de pessoas que serão tocadas pelo que Ele vai fazer. Hashtag, asterisco, asterisco 5. Porque o propósito precisa continuar, asterisco, asterisco. Seu milagre não é apenas sobre conforto. É sobre destino. É sobre o que Deus colocou dentro de você. É sobre o chamado que você carrega. É sobre o impacto que você ainda vai gerar. Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas o presente que está difícil. Ele vê o futuro que Ele planejou, o propósito que você ainda vai cumprir, as pessoas que você vai alcançar. Por isso Ele não aceita perder você para a dor. Por isso Ele não aceita perder você para o desânimo. Por isso Ele não aceita perder você para a desistência. O milagre que Deus está preparando não é apenas para aliviar um momento, é para proteger uma missão. Hashtag, asterisco, asterisco 6. Porque Ele investiu tudo em você, asterisco, asterisco. Quando alguém investe pouco, perde facilmente. Mas quando alguém investe tudo, luta até o fim. Deus não investiu um anjo. Não investiu uma palavra. Não investiu uma boa intenção. Ele investiu, asterisco, asterisco, o Filho, asterisco, asterisco. O próprio Filho. O maior amor. O maior sacrifício. O maior valor existente. Se Deus entregou o que tinha de mais precioso por você. Asterisco, asterisco, como não se importaria com a sua dor? Como não choraria pelo seu sofrimento? Como não moveria céu e terra para te levantar? Asterisco, asterisco. A cruz é a prova eterna de que Deus não vai desistir de você. Nunca. Hashtag, asterisco, asterisco 7. Porque Deus sabe que você ainda não sabe, asterisco, asterisco. Você enxerga o agora. Deus enxerga-o sempre. Você vê a ferida. Deus vê a cura. Você vê a porta fechada. Deus vê a porta futura. Você vê as lágrimas. Deus vê a colheita delas. Deus se importa com o seu milagre porque Ele conhece a versão de você que você ainda não conheceu. Ele vê. Marca de seleção, você curado. Marca de seleção, você forte. Marca de seleção, você restaurado. Marca de seleção, você livre. Marca de seleção, você vivendo o que nasceu para viver. Marca de seleção, você brilhando onde hoje só existe escuridão. E porque Ele vê essa versão futura, Ele luta por você no presente. Hashtag, asterisco, asterisco 8. Porque Ele prometeu. E Deus não quebra promessas, asterisco, asterisco. A Bíblia inteira é sustentada por uma verdade. Asterisco, asterisco, Deus cumpre o que promete, asterisco, asterisco. E Ele prometeu. Marca de seleção, cura.
Marca de seleção restauração. Marca de seleção novas forças. Marca de seleção portas abertas. Marca de seleção restituição. Marca de seleção paz. Marca de seleção livramento. Marca de seleção providência. Marca de seleção direção. Marca de seleção milagres. Se Deus prometeu, Ele fará, mas Ele não fará de modo frio. Ele fará asterisco, asterisco, com emoção asterisco, asterisco, porque suas promessas vêm carregadas de amor. A promessa explica o milagre, mas o amor explica o choro. Hashtag asterisco, asterisco 9. Porque você é amado de forma única asterisco, asterisco. Talvez você ache que Deus ama todo mundo igual. Mas a Bíblia não diz isso. Ela diz que Deus, marca de seleção, conhece suas lágrimas. Marca de seleção conta cada uma delas. Marca de seleção conhece seu nome. Marca de seleção conhece seus pensamentos. Marca de seleção conhece seus medos. Marca de seleção conhece seu caminho. Marca de seleção conhece seus dias. Marca de seleção conhece seu silêncio. Isso não é amor genérico. É amor específico. É amor detalhista. É amor pessoal. Deus não ama uma multidão. Deus ama asterisco, asterisco, você asterisco, asterisco, dentro da multidão. E por isso Ele chora por você. Por isso Ele súplica por você. Por isso Ele prepara um milagre que carrega o seu nome. Há momentos na vida em que uma pessoa não precisa apenas de uma palavra bonita, nem de um conselho racional. Ela precisa de asterisco, asterisco, um toque divino asterisco, asterisco, de algo que mude sua respiração, seu futuro, sua capacidade de continuar. É esse toque que chamamos de milagre. E quando falamos do título desta mensagem, asterisco, Deus está suplicando em lágrimas. Esse milagre é para você asterisco. Não estamos falando de teoria espiritual. Estamos falando de algo que toca o chão da vida real. Algo que transforma seres humanos de verdade. Nesta parte, vamos explorar exatamente isso. Asterisco, asterisco, o impacto humano e espiritual do milagre quando ele vem do coração de um Deus que chora por você. Asterisco, asterisco. Prepare-se. Esta é uma das sessões mais transformadoras de toda a série. Hashtag asterisco, asterisco 1. Quando o milagre chega, a primeira coisa que muda é o interior asterisco, asterisco. Antes de qualquer mudança externa, portas abertas, provisões, curas, oportunidades, existe uma mudança interna que Deus opera. Porque Deus não trabalha apenas no resultado. Ele trabalha na asterisco, asterisco, alma asterisco, asterisco. Quando o milagre de Deus começa a se aproximar, algo muda dentro da pessoa. Marca de seleção, o coração pesado fica mais leve. Marca de seleção, a mente ansiosa começa a respirar. Marca de seleção, a alma que estava trincada começa a se recompor. Marca de seleção, o medo perde a autoridade. Marca de seleção, a esperança, que estava apagada, reacende como uma brasa soprada. E tudo isso acontece antes que qualquer coisa visível mude. É como quando Jesus estava caminhando em direção ao túmulo de Lázaro. Antes de tirar a pedra, antes de chamar a vida para fora, antes do milagre visível, asterisco, asterisco, ele já estava operando dentro das pessoas, asterisco, asterisco, operando fé, operando coragem, operando entendimento, operando transformação. E é assim com você também. O milagre que Deus prepara não começa quando a porta se abre, ele começa quando o seu coração desperta. Hashtag asterisco, asterisco 2. O milagre redefine a identidade asterisco, asterisco. Uma das maiores armas do inimigo é o rótulo. Você é fraco. Você é fracassado. Você é esquecido. Você é insuficiente. Você está sozinho. Mas quando o milagre de Deus chega, esses rótulos quebram como vidro. Porque o milagre te lembra de quem você realmente é aos olhos de Deus. Marca de seleção amado. Marca de seleção escolhido. Marca de seleção cuidado. Marca de seleção conhecido. Marca de seleção valorizado. Marca de seleção importante. Marca de seleção guardado. Marca de seleção filho. O milagre te devolve o nome que Deus te deu e desmonta o nome que o mundo tentou colocar sobre você. É por isso que Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro. Asterisco, asterisco, porque ele sabia que milagre não estava apenas devolvendo vida ao corpo, estava devolvendo identidade ao coração. Asterisco, asterisco.
Asterisco 3. O milagre devolve movimento a quem estava paralisado. A vida tem formas silenciosas de nos paralisar. Às vezes é uma mágoa, às vezes é um trauma, às vezes é um medo profundo, às vezes é cansaço emocional, às vezes é um fracasso que marcou demais. E sem perceber, a pessoa para de avançar, se acomoda, perde brilho, perde vontade, perde passos, como o paralítico junto ao tanque de Betesda, como a mulher encurvada por 18 anos, como Pedro afundando nas águas. Mas quando Deus libera um milagre, a primeira ordem é sempre a mesma. Levanta-te, ergue-te, volta a andar, vem para fora. Porque onde milagre toca, a estagnação morre. O que antes te prendia, solta. O que antes te limitava, cai. O que antes te encurralava, se dissolve. Deus não apenas te cura, Ele te movimenta novamente. Asterisco 4. O milagre cura o que a medicina não alcança. Alma Sim, Deus cura doenças físicas. Mas há algo muito mais profundo que Ele tem interesse em restaurar. A alma. A alma ferida, cansada, traumatizada, abatida. A alma que carrega dores que ninguém nunca viu. A alma que aprendeu a sobreviver, mas desaprendeu a viver. Essas feridas, os médicos não veem, os psicólogos não tocam, os amigos não percebem, a família não entende, mas Deus vê, e Deus chora por elas. Porque Deus sabe que um corpo pode estar vivo, mas uma alma pode estar morta por dentro. Por isso os milagres dele começam muitas vezes onde ninguém vê. Porque o que ele quer restaurar não é apenas a superfície, é a essência. Asterisco 5. O milagre rompe ciclos familiares e espirituais. Existem milagres que são tão profundos que eles não afetam apenas você. Afetam toda a sua linhagem. Ciclos de marca de cruz pobreza, marca de cruz medo, marca de cruz violência, marca de cruz abandono, marca de cruz rejeição, marca de cruz depressão, marca de cruz incredulidade, marca de cruz vícios, marca de cruz repetição de erros. Tudo isso pode ser quebrado com um único toque divino. E Deus faz isso porque Ele não vê apenas uma vida, Ele vê gerações. Ele vê filhos, netos, bisnetos que ainda nem nasceram. Por isso Ele chora. Porque sabe que o milagre que Ele quer te dar é a chave para libertar uma família inteira. Lázaro não foi apenas um homem ressuscitado. A família inteira foi transformada. A comunidade inteira foi impactada. A fé de todos ao redor foi renovada. Esse é o poder de um milagre feito por um Deus que súplica. Asterisco 6. O milagre devolve alegria onde só havia sobrevivência. Há pessoas que não vivem, apenas sobrevivem. Elas respiram, acordam, trabalham, fazem o que precisa ser feito. Mas a alegria sumiu, a chama apagou, a cor do mundo desapareceu. Mas quando Deus realiza um milagre, algo renasce dentro do coração humano. Marca de seleção, vontade de viver. Marca de seleção, brilho nos olhos. Marca de seleção, força nas palavras. Marca de seleção, entusiasmo nos passos. Marca de seleção, gratidão espontânea. Marca de seleção, paz que transborda. Marca de seleção, alegria que brota sem explicação. A Bíblia diz... O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando Deus súplica por você, Ele está suplicando também por isso. Pelo retorno da alegria que você perdeu no meio do caminho. Asterisco 7. O milagre restaura a fé que estava rachada. Ninguém fala sobre isso com sinceridade, mas é verdade. Existem fases em que a fé fica quebrada. Não destruída, apenas rachada, com fissuras, com dúvidas, com cicatrizes. A fé não some, mas dói. Dói tentar crer, dói tentar esperar, dói tentar confiar. É por isso que Jesus reclamou.
Asterisco, asterisco, Marta, você crê? Asterisco, asterisco. Ele não estava cobrando, estava curando. Ele sabia que a fé dela estava abalada pela dor. E isso acontece com todo ser humano. Mas quando Deus libera um milagre, Ele restaura essa fé profundamente. A fé volta forte, volta viva, volta firme, volta madura, volta inabalável. Por isso Deus quer te dar um milagre, para te devolver a fé que a vida tentou roubar. Hashtag, asterisco, asterisco 8. O milagre revela o Deus que você achava que conhecia, mas não conhecia por completo, asterisco, asterisco. Até receber o milagre, muitos conhecem um Deus. Marca de seleção teórico, marca de seleção doutrinário, marca de seleção distante, marca de seleção religioso, marca de seleção abstrato. Mas quando o milagre chega, tudo muda. Você passa a conhecer. Marca de seleção, o Deus que se importa. Marca de seleção, o Deus que toca. Marca de seleção, o Deus que entra na história. Marca de seleção, o Deus que ouve. Marca de seleção, o Deus que age. Marca de seleção, o Deus que se emociona. Marca de seleção, o Deus que não desiste. Marca de seleção, o Deus que chora com você. Marca de seleção, o Deus que súplica por você. Marca de seleção, o Deus que te ama de verdade. Depois de um milagre, você nunca mais enxerga Deus da mesma forma. Nunca mais ora da mesma forma. Nunca mais espera da mesma forma. O milagre instrui a alma como nenhuma pregação conseguiria. Hashtag, asterisco, asterisco 9. O milagre te prepara para impactar outros, asterisco, asterisco. Deus não faz nada em você que não vá alcançar outra pessoa. Você não será apenas alguém que recebeu um milagre. Será alguém que testemunha, inspira, ensina e fortalece. O milagre te transforma em marca de seleção, referência. Marca de seleção, cura para outros. Marca de seleção, voz de esperança. Marca de seleção, prova viva. Marca de seleção, instrumento. Marca de seleção, testemunho que brilha. É por isso que Deus chora por você. Porque Ele não vê apenas o seu agora. Ele vê o seu amanhã tocando outras vidas. Hashtag, asterisco, asterisco, conclusão desta parte, asterisco, asterisco. O impacto de um milagre não é apenas um momento bonito, é uma mudança de destino. Um milagre, marca de seleção, cura. Marca de seleção, liberta. Marca de seleção, levanta. Marca de seleção, transforma. Marca de seleção, realinha. Marca de seleção, restaura. Marca de seleção, devolve. Marca de seleção, abre caminhos. Marca de seleção, ressignifica. Marca de seleção, multiplica. E tudo isso nasce de um Deus que está suplicando por você. Não porque você merece mais do que outros, mas porque você é amado mais do que imagina. E porque, asterisco, asterisco, esse milagre, este em específico, carrega o seu nome, asterisco, asterisco. Chegamos a um ponto crucial desta mensagem. Até aqui, caminhamos por histórias, emoções, verdades espirituais e revelações profundas sobre um Deus que não apenas observa, não apenas fala, não apenas age, mas asterisco, asterisco, suplicam em lágrimas por você, asterisco, asterisco, porque Ele sabe que existe um milagre preparado, aguardando o momento exato de entrar na sua vida. Antes de seguirmos adiante para o grande desfecho, precisamos fazer uma pausa sagrada. Não uma pausa para desacelerar, mas uma pausa para asterisco, asterisco, absorver asterisco, asterisco. Porque a fé não se constrói apenas quando ouvimos, ela se constrói quando entendemos. Então, nesta parte, vamos recapitular o que já sabemos, e também abrir a porta do que a fé está te convidando a descobrir a partir daqui. Prepare-se, este é o momento em que o céu começa a alinhar tudo. Hashtag, asterisco, asterisco 1. Recapitulando, o que já foi revelado até agora, asterisco, asterisco. Hashtag, asterisco, asterisco. Primeiro, Deus vê suas lágrimas, asterisco, asterisco. Você não está invisível. Você não está passando despercebido. Aquilo que você achou que ninguém percebe, Deus percebeu. E não apenas percebeu. Asterisco, asterisco, ele sentiu. Asterisco, asterisco. O choro de Marta tocou Jesus. O desespero de Maria fez Jesus estremecer. A dor de Jerusalém fez Jesus lamentar. O peso do Getsêmani fez Jesus suar sangue. Você já sabe.
Asterisco, asterisco, Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Asterisco, asterisco. Hashtag, 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 asterisco, asterisco. Segundo, Deus não apenas vê, ele súplica asterisco, asterisco. Sim, súplica. Não de fraqueza, mas de amor. Jesus suplicou por Pedro. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus suplicou por Jerusalém. Quantas vezes quis te acolher? Jesus suplicou no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Um Deus que súplica é um Deus que está emocionalmente comprometido. Um Deus que está envolvido. Um Deus que não desiste. Hashtag, 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 asterisco, asterisco. Terceiro, seu milagre já está preparado, asterisco, asterisco. Não será improvisado. Não será surpresa para Deus. Já está planejado, alinhado, posicionado. A ressurreição de Lázaro não foi inventada na hora. Jesus disse antes mesmo de ir: essa doença não é para a morte. Deus vê o fim antes do começo. E ele já viu o final da sua história. Hashtag, 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 asterisco, asterisco. Quarto, seu milagre não é apenas para você, asterisco, asterisco. Ele alcança. Marca de seleção, sua família. Marca de seleção, sua fé. Marca de seleção, seu futuro. Marca de seleção, seus relacionamentos. Marca de seleção, seu propósito. Marca de seleção e até pessoas que você nem conhece. Tudo que Deus faz em uma vida se espalha como luz numa sala escura. Você já sabe. Asterisco, asterisco, este milagre tem impacto maior do que você imagina. Asterisco, asterisco. Hashtag, hashtag, asterisco, asterisco 2. O que ainda falta revelar? O que vem pela frente? Asterisco, asterisco. Aqui está o ponto mais importante desta parte. Hashtag, 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 asterisco, asterisco, milagre está preparado. Mas falta algo, o encontro entre o que Deus preparou e o que você crê, asterisco, asterisco. Entre a promessa e a manifestação, existe um espaço. Não é um vazio. É um asterisco, asterisco, convite, asterisco, asterisco. Esse convite se chama asterisco, asterisco, fé, asterisco, asterisco. E agora vamos entrar na parte da jornada onde a fé começa a moldar o sobrenatural. Hashtag, hashtag, asterisco, asterisco 3. O que a fé te convida a descobrir a partir daqui é asterisco, asterisco. A fé não é um sentimento positivo. Não é um pensamento bonito. Não é um otimismo religioso. A fé é marca de seleção, confiança em Deus quando os sinais ainda não apareceram. Marca de seleção, resposta ao amor dele. Marca de seleção, ponte entre o que ele promete e o que você vive. Marca de seleção, o sim que abre o céu. Marca de seleção, o espaço seguro onde o milagre pousa. Por isso, nesta parte, a fé está te convidando a 3 descobertas. Hashtag, hashtag, asterisco, asterisco 4. Descoberta 1. O milagre não depende apenas de Deus, depende da sua entrega, asterisco, asterisco. Sim, Deus é todo-poderoso. Sim, Ele poderia fazer tudo sem você, mas Ele não quer fazer sem você. Ele quer sua voz. Ele quer seu sim. Ele quer sua rendição. Ele quer seu espaço interior. Quando Jesus ia realizar um milagre, ele sempre perguntava: você crê? O que quer que eu te faça? Você quer ser curado? Você acredita que eu posso fazer isso? Deus não pergunta porque não sabe. Ele pergunta porque asterisco, asterisco. A fé é a porta que abrimos, asterisco, asterisco. E nessa parte da jornada, Deus está diante da porta do seu coração. Hashtag, hashtag, asterisco, asterisco 5. Descoberta 2. O milagre exige que você tire a pedra, asterisco, asterisco. Jesus disse a Marta: removam a pedra. Por quê? Porque o milagre não acontece enquanto você protege aquilo que morreu, enquanto você esconde, enquanto você se agarra ao que já deveria ter sido liberado, enquanto você evita confrontar a dor real. Tirar a pedra significa marca de seleção, entregar. Marca de seleção, abrir. Marca de seleção, expor. Marca de seleção, deixar Deus entrar no lugar que dói. Marca de seleção, permitir que a luz toque o que está escuro. Marca de seleção, confiar mesmo sem entender. A fé está te chamando para isso. Hashtag, hashtag, asterisco, asterisco 6. Descoberta 3. O milagre não depende das circunstâncias, depende da voz, asterisco, asterisco.
quando Jesus clamou: Lázaro, vem para fora. A morte não teve alternativa. A batalha terminou na hora. Tudo que estava preso se soltou. Tudo que estava morto se curou. Tudo que estava acabado reviveu. O milagre não veio porque Lázaro tinha força. Veio porque voz chamou. E essa voz está chamando você, chamando sua esperança, chamando sua fé, chamando sua vida, chamando seu propósito, chamando você para fora do que te prendeu. A fé te convida a fazer o impossível. Acreditar que essa voz está dizendo o seu nome. Hashtag 7. O que a fé te convida a decidir daqui para frente, A fé te convida. Marca de seleção: parar de aceitar o que Deus não decretou. Marca de seleção: esperar o que Deus prometeu. Marca de seleção: abrir mão do que te faz sobreviver para viver. Marca de seleção: entregar o que está morto para receber o que vive. Marca de seleção: deixar o amor te reconstruir. Marca de seleção: acreditar que o choro de Deus por você é também o anúncio do seu milagre. A fé te chama para um novo posicionamento espiritual. Não apenas crer que Deus pode, mas crer que Ele quer E não apenas que Ele quer, mas que Ele está suplicando Você não está diante de um Deus distante. Você está diante de um Deus envolvido, profundamente, dolorosamente, amorosamente. Hashtag 8. O que sabemos X, o que ainda vamos descobrir Hashtag o que já sabemos Marca de seleção: sabemos que Deus vê. Marca de seleção: sabemos que Deus sente. Marca de seleção: sabemos que Deus chora. Marca de seleção: sabemos que Deus súplica. Marca de seleção: sabemos que o milagre existe. Marca de seleção: sabemos que esse milagre é pessoal. Marca de seleção: sabemos que esse milagre tem propósito. Marca de seleção: sabemos que esse milagre vai transformar vidas. Marca de seleção: sabemos que Deus não desistiu de você. Hashtag o que ainda vamos descobrir. Na próxima parte, Seta preta para a direita: como acessar esse milagre. Seta preta para a direita: como dizer sim a Deus de forma real. Seta preta para a direita: como se abrir para o toque sobrenatural. Seta preta para a direita: como caminhar para o túmulo sem medo. Seta preta para a direita: como ouvir a voz que te chama. Seta preta para a direita: o que Deus vai fazer quando você der o primeiro passo. Seta preta para a direita e a revelação final. Onde o milagre te levará daqui para frente. Estamos quase chegando no ponto mais alto da mensagem. O grande fechamento, onde o céu encontra sua história. A próxima parte será a mais intensa, a mais profunda e a mais transformadora. Respire fundo. O próximo capítulo é a virada da sua alma. Há momentos na vida em que tudo parece silencioso demais, pesado demais, distante demais do que um dia você acreditou que seria. E é exatamente nesse tipo de momento, quando o coração fica em ruínas e a alma parece desidratada, que a voz de Deus não apenas fala, mas súplica. Não porque ele seja frágil, não porque ele precise de você, mas porque ele o ama com um amor tão feroz e tão puro que o milagre dele se torna um convite urgente. E hoje, aqui, agora, ele está dizendo, esse milagre é para você. Talvez você não perceba, mas toda a trajetória que percorremos desde o início desta mensagem foi um único gesto, uma única direção, um único chamado. A história, a Bíblia, as lágrimas de Cristo, a esperança, as respostas, os sinais, tudo convergiu para este momento, este instante sagrado em que Deus estende a mão e você precisa decidir se vai abraçar o que Ele preparou. Não é teoria, não é poesia vazia. Destino espiritual, porque quando o céu chora, não é por tristeza, é por compaixão, é por amor, é por desejo de salvar. A pergunta final, portanto, não é, será que Deus tem um milagre para mim? A pergunta é, você está pronto para recebê-lo? Sinta isso, respire isso,
Você percorreu um caminho longo nas últimas partes. Você ouviu sobre o coração de Jesus, sobre sua caminhada, sua verdade, sua cruz, seu poder que não se esgota. Ouviu que ele não apenas cura, ele chama. Não apenas restaura, ele aproxima. Não apenas salva, ele transforma. E hoje ele está fazendo tudo isso ao seu redor, como quem coloca as mãos sobre os seus ombros e diz, em voz tremida pelo amor, asterisco, eu quero você de volta. Asterisco, porque sim, existe algo que o céu faz quando você está à beira de desistir. Asterisco, asterisco, ele insiste, asterisco, asterisco. Insiste em te levantar, insiste em te conduzir, insiste em mostrar que sua vida vale mais do que o peso das suas quedas. Quando dissemos que Deus está suplicando em lágrimas, não é sobre fraqueza, é sobre intensidade. É sobre como o Criador do universo se importa tão profundamente que ele se inclina até a altura da sua dor para levantá-lo por dentro. E o milagre que ele oferta não é um enfeite espiritual, é a própria presença dele entrando no centro do seu caos. Compreenda, o céu não súplica porque precisa, súplica porque ama. E quem ama, insiste. Talvez você ache que não merece. Talvez sua mente diga que já é tarde demais. Mas Deus não observa seu passado para decidir seu futuro. Ele olha para você como o pai que corre ao encontro do filho pródigo. Ele enxerga o que ninguém vê. Ele acredita no que ninguém acredita. E ele declara sobre você aquilo que ninguém diria. Asterisco, eu ainda tenho planos para a sua vida. Asterisco, então agora, ao chegar ao final desta jornada, há um último passo, um último movimento, um último gesto. Não é complicado. Não exige diplomas espirituais. Não exige perfeição. Só exige asterisco, asterisco, sinceridade, asterisco, asterisco. Se você puder, aí onde está, apenas diga em silêncio: Jesus, eu recebo o teu milagre. Não precisa ser bonito. Não precisa ser alto. Só precisa ser verdadeiro. Porque quando você diz isso, o céu se movimenta. As lágrimas de Deus se transformam em consolo. A presença dele entra onde a escuridão governava. E o milagre começa, não um dia, não quando você melhorar, não quando tudo der certo, mas asterisco, asterisco, agora asterisco, asterisco. Porque o milagre nunca dependeu das suas forças. Sempre dependeu do amor dele. E esse amor está aqui. Imagine Jesus caminhando até você, como caminhou até Marta e Maria quando chorou por Lázaro. Imagine ele olhando nos seus olhos e dizendo, asterisco, eu estou aqui. Eu senti sua dor. Eu vi seus dias difíceis. Mas hoje eu te chamo para a vida. Asterisco, não existe convite mais poderoso do que esse. Não existe promessa mais segura. Não existe gesto mais urgente do que o próprio Deus suplicando para que você volte a acreditar. Então respire fundo. Porque o que começa agora não é o fim de uma mensagem, é o início de uma nova história. Uma história escrita pelo próprio Espírito Santo, guiada pelas mãos de Jesus, embalada pelo amor do Pai. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E o milagre que ele preparou, sim, ele carrega o seu nome. Se você sentiu algo, se seu coração ardeu, se uma lágrima escorreu sem autorização, não ignore. Isso não é emoção humana. Isso é toque divino. É o próprio Deus dizendo, asterisco, eu estou aqui. Eu te quero. Eu te escolhi. Asterisco, agora, antes de terminarmos, deixe-me te entregar uma verdade final. Uma verdade que fecha todas as portas da dúvida. Asterisco, asterisco, se Deus está suplicando por você, é porque ele já decidiu te transformar. Asterisco, asterisco. Não lute contra isso. Não fuja disso. Não se esconda disso. Abraça, receba, viva e, quando estiver pronto para dar o próximo passo, para aprofundar ainda mais a sua fé, seu entendimento e sua intimidade com Deus, existe uma mensagem que será a continuação natural dessa jornada espiritual. Eu te recomendo assistir o vídeo. Asterisco, asterisco, Jesus está chamando pelo seu nome. Não ignore esse sinal divino. Asterisco, asterisco. Esse será o próximo mergulho, a próxima revelação, o próximo passo na sua caminhada com Cristo. Agora vá, não carregando o mesmo peso de antes, mas carregando a certeza de que o céu inteiro se moveu hoje por sua causa. Porque Deus te ama profundamente. E o milagre dele, sim, asterisco, asterisco, é para você, asterisco, asterisco.